Eu falei da primeira vez que eu vim esse semestre que a gente ia fazer uma exposição de um livro inteiro, do primeiro capítulo até o último, e esse livro é Daniel. E hoje a gente vai continuar no capítulo 3 de Daniel, e eu vou continuar na mesma catilena que a gente fez na última vez que eu vim, que é ler o texto inteiro. Isso porque Daniel é uma história muito conhecida, mas é uma história muito conhecida na forma de ser contada para quando a gente é criança. E aí a gente perde as nuances dessa história, que é uma história extremamente rica, e por isso vale a pena ler o texto inteiro, apesar de ser uma coisa que às vezes é cansativa. Mas eu acredito que na última vez a gente leu o capítulo 1 e 2, e foi muito interessante. Várias coisas, quer dizer, algumas coisas naquela história que pareciam não existiam, e quando vê, estavam todas ali. Então são nuances que a gente precisa atentar numa leitura cuidadosa. E para entrar no capítulo 3, a gente viu que Daniel, a partir do capítulo 1 e 2, tem duas palavras. E na primeira vez que eu vim, eu só citei uma, que são duas palavras-chave para entender o livro e o texto. A primeira palavra é a vida pia, ou a piedade. Isso porque o livro de Daniel trata de um texto sobre um herói. Um herói. Então é um texto que tenta fazer uma personalidade, criar uma história em que existe um herói representativo do povo e da cultura judaica. Esse herói é Daniel e também os seus amigos. Agora, uma outra palavra, um outro termo, que é muito importante e está em toda a ideia do livro, é a vindicação divina. Aquilo que Deus faz em resposta à ação do seu povo. Aquilo que Deus faz em relação à piedade desse povo. E para isso a gente vai introduzir essa palavra no capítulo 3. Agora, o capítulo 1, 2 e 3 e por aí em diante traz essas duas palavras o tempo inteiro. Só que esse capítulo 3 traz uma história que, mais do que as outras, revela o supremo poder de Deus no seu exercício, na sua ação de vindicar o seu povo. Agora, o capítulo 3, ele começa a história como se fosse um antissermão do capítulo 1 e 2 que eu tratei. Porque ele vai tratar de novo de uma estátua. E quem viu o capítulo 1 e 2 era sobre uma estátua, um sonho, um mistério. Um mistério que só era resolvido com a piedade de um homem e não com aquelas outras coisas que foram listadas. Agora, essa estátua voltou, uma nova estátua, e aí a gente para e pensa, puxa vida, mas as coisas não deveriam se resolver? Um desafio aparece, um problema aparece e ele é resolvido. É assim, pelo menos, o que a gente espera escutar de um sermão, uma resolução de um problema. Mas o texto bíblico é bem realista, ele não é ingênuo de forma nenhuma. E os problemas, os mistérios, como a gente colocou no capítulo 1 e 2, eles não vão embora com uma investida só. Na verdade, a maior parte das nossas confusões e das coisas complicadas da vida, eles são reincidivos, eles sempre aparecem novamente. Eles nunca vão de uma vez só. Um problema nunca é resolvido em um dia, em uma noite, em uma semana. Ele sempre vai e volta. Grandes problemas é um grande tempo para poder serem resolvidos. É assim que funciona a vida. E o texto bíblico traz isso, uma nova estátua, o mesmo problema. E o problema do capítulo 1 e 2 a gente viu que era uma afronta à identidade judaica e uma afronta à religião judaica. A gente viu que o rei, numa extrema ironia, provocou ao máximo aquele povo, mudando o nome, colocando uma religião, uma agenda, ferindo uma das coisas que era importantíssima, era como se fosse nossa ceia ou nosso batismo, que é alimentar de comidas que não são puras. Então ele propõe essa alimentação. Ele estava ferindo, estava tendo um combate, a gente viu que não era um combate meramente entre duas nações, um combate na esfera política, mas era um combate na esfera religiosa. Agora, no capítulo 3, antes de o rei fazer o que a gente vai ler aqui agora, a gente sabe que o rei, no final, ganha uma grande admiração daquele homem, Daniel, e dos seus amigos. Uma admiração e um respeito, de tal maneira que ele coloca a eles uma atribuição, cargos, e dá a eles uma moral muito grande.
Agora é engraçado que esse rei também é uma personalidade, um personagem muito rico. Porque ele é bem parecido com vários personagens, não só da literatura, mas personagens da vida real, inclusive nós mesmos. Quer dizer, nós dizemos, amamos as pessoas, nós dizemos nos importar muito com elas serem parte importante, significativa de nossa vida, mas quando nós tomamos nossas decisões, nós não levamos ela em conta. Quer dizer, eles eram judeus e a decisão que ele vai tomar é como se ele nem mesmo os conhecesse. E vai ser assim no próximo capítulo de novo. Esse rei é uma personalidade interessante. Diz amar, diz respeitar, diz admirar essas pessoas, mas não as leva em conta quando vai tomar suas decisões. E depois lembra da bobagem que fez. Já era tarde. Então, para a gente poder entrar na história, vamos no capítulo 3, versículo 1. Eu vou fazendo da mesma forma, lendo os versículos e comentando. A versão é um pouco diferente, mas é a Almeida. Então, capítulo 1, diz assim, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, diz assim. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Isso aqui é engraçado, porque é exatamente o sonho. Dizia a parte de ouro da estátua era o reinado dele, aquilo era uma crítica e ele vai e continua a fazer algo assim. Só que agora de maneira concreta. O sonho que antes era um terror para ele, uma angústia, uma ansiedade, se torna algo que ele faz, uma agenda do seu governo. Uma estátua de ouro. A sua altura era 60 côvados e a largura de 6 côvados. Enorme a estátua. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, que eram governadores, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistratos e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Criar estátuas naquela época era uma coisa comum. E os reis sempre faziam isso como símbolo do seu poder, autoridade, legitimação e divindade também. Eram elementos de culto. E esse rei se considerava um elemento de culto também. Versículo 3. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistratos e todos os oficiais da província para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam de pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Percebe uma tentativa de tirania, de império. E de fato era o império da época. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então o rei insere o que tem de melhor da música da época para poder trazer uma introdução para a adoração daquela estátua. Então não era uma coisa simples, não era um elemento, um estandarte de autoridade apenas. Era talvez o elemento central que ele queria usar como unificador de todos esses povos. Todos eles. Através o que tem de melhor de música, instrumentos, enfim. Eu quero corações e almas inteiros, completos, dedicados à minha pessoa e à minha adoração. E aí continua. Em qualquer um, e aqui vem um problema, e qualquer um que não se prostrar e não a adorar, será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, os povos, nações, línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então, a gente já percebe o problema aqui. Ele instaurou uma lei. E quem não adorasse aquela estátua, e é óbvio quem não adoraria, não é? A gente está tratando de um herói judeu, dos seus amigos que também são heróis. O que pode, a gente conclui que o livro está sendo escrito para dizer que nenhum judeu, deve se prostrar diante de uma coisa dessa. Nenhum judeu deve se adaptar a uma cultura dessa.
Nenhum judeu pode se render a esse tipo de proposta presente, de momento, na história que eles vivem. Mas, na verdade, o que o texto diz é que todos os povos e línguas, talvez por medo, adoraram, se prostraram. Então o rei conseguiu o que queria. Só que nessa história, o rei sempre faz coisas absurdas. E a gente vai ver que o Nabucodonosor é um tipo de personagem que pode ser tratado como o idiota. Ele sempre faz coisas absurdas. Mas existem personagens por trás do rei que vão manipulando essas ações dele. E esses sim, esses têm um pensamento, esses têm uma agenda, esses têm um motivo para poder fazer o rei decidir tais coisas e tomar tais caminhos. Agora, quem são esses personagens? Esses personagens são aqueles que Daniel havia salvado a vida. Isso é irônico, porque são os representantes do povo babilônico, são os intelectuais da época, são as grandes figuras. O grupo da elite de pensamento da época, são os cientistas, são os astrólogos, são esses que dominam o pensamento e, por consequência, dominam toda a cultura. Quem domina o pensamento, domina a cultura. Então são esses que querem, de alguma forma, acabar com a vida de Daniel e de seus amigos. Isso tem um motivo. Ora, eles ganharam destaque, mas não ganharam destaque nos termos deles. Eles não ganharam destaque pensando como eles pensam. Eles não ganharam a autoridade deles agindo como eles agiam, com as mesmas confissões, com os mesmos pensamentos, a mesma maneira de encarar a vida. Não foi assim que eles conseguiram isso. Então é justificado eles quererem acabar com eles, porque, veja bem, somos aqueles que pensam, somos aqueles que produzem. Não pode haver alguém maior que nós, porque o pensamento está conosco, a verdade está conosco. Isso fica claro no versículo 8, diz o seguinte: nesse momento, alguns astrólogos chegaram ao rei e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste... Isso é a chapa branca, né? Aquela bajulação comum. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Estes homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Agora, aqui é interessante. Daniel não foi mencionado. E a pergunta é, será que Daniel... Aonde que estava Daniel nessa história toda? Ou povos e línguas adoraram? Então não era um localzinho onde um grupo adorou e outro não. É todo mundo. E Daniel provavelmente não adorou também, não se prostrou diante daquela imagem. Cadê ele? É curioso, porque esse texto ele tem um realismo muito interessante. Provavelmente, não está aqui, mas provavelmente Daniel não era um problema para aqueles naquela hora. Até podiam gostar muito dele. E isso é comum, não é? São pensamentos iguais, são pessoas parecidas, têm a mesma decisão. Mas ele, por alguma razão, não nos é problema nesse momento. O problema é aqueles três. Vamos nos concentrar nele, foi isso que eles fizeram. Versículo 13. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pergunta completamente absurda, porque ele, mais do que ninguém, conhece muito bem o que eles fazem, quem eles adoram, qual é a vida que eles levam. Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa... E aqui, gente, percebe que esses versículos repetem os instrumentos toda hora.
Parece uma chatice, ler isso toda hora, mas é porque o que o autor quer colocar pra gente é que a música estava envolvida. Aquela condição humana que toca almas e corações. Não é pensamento, não é raciocínios, é música. Então é que o que estava acontecendo naquele momento era guerra de corações, emoções humanas, sentimentos, que só podem ser tocados, evidentemente, pela música. Então era uma guerra sobre as afeições humanas. Aqueles que adoram de maneira visceral e aqueles que não. Pois agora estáis prontos quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O mesmo desafio do capítulo 1 e 2. A gente parece que, bem, o problema foi resolvido. Daniel conseguiu desvendar o mistério do sonho daquele rei. Aquele rei reconheceu que Deus de Israel é um Deus da criação, que domina as coisas, resolve mistérios, acompanha o seu povo. Mas esse rei voltou a cair no mesmo dilema, no mesmo problema. Ele continua a levantar uma bandeira contra esse Deus. É uma canseira. Gente, já podia ter resolvido esse problema, mas esse rei ainda insiste em manter esse desafio. Sadraque, Mesaque, versículo 16, e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha do fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Esses homens, eles nunca, e a gente vai ver até o final de Daniel, eles nunca se dobraram a esse rei patife, de maneira nenhuma. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego. E deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha do fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então a gente percebe, olha só, esse número de aquecimento dela, 7 vezes mais. Isso aí a gente não sabe se ele fez uma afronta à teologia judaica, que acreditava que esse número era um simbolismo muito importante, o símbolo da perfeição, ou se são o próprio redator do texto, o escritor do livro, que colocou 7 para deixar o seguinte: olha, o fogo era perfeito na sua função. A fornalha era terrível. Não era uma coisa boba, não era uma coisa que levaria à morte, evidente. E esse rei estava extremamente afetado, como é normal dele. Ele, furioso, queria esquentar o negócio, queria colocar eles logo, queria acabar com aquilo. De tão furioso que foi, matou dos seus melhores guerreiros, que levaram esses 3 para a fornalha. Eles morreram queimados, de tão calor que estava. E agora uma coisa acontece, mas antes de entrar nela, a gente percebe essa guerra religiosa que está acontecendo desde o capítulo 1, ela ainda insiste em voltar. E ela vai voltar no capítulo 4 e assim por diante. E é curiosa a integridade desses homens. A gente viu no capítulo 1 e 2 que vale a pena, assim como Daniel, viver de maneira coerente a sua crença. Foi o que Daniel fez. Viver de maneira coerente a sua crença, viver visionando o reino de Deus como ele visionou, é estar certo de resolver os mistérios. Agora, é muito incoerente tentar resolver qualquer mistério que seja, não levando mão do Evangelho de Cristo, lançando mão daquilo que está posto para a gente revelado.
E também a gente tem um pouco da vida prática. Essa integridade que eles viveram é coerente com a crença deles. E é uma integridade que levaria eles à morte. Isso é comum na história do cristianismo. E os levou, de fato, a uma pena de morte. Agora, a integridade deles, ela não é uma integridade que não observa, ou não acredita, ou não espera algo. A gente pode notar nos versículos que eu li que eles disseram para o rei, olha, nós iremos, e o nosso Deus, esse a quem você desafia constantemente, e eu não sei por que continua a desafiá-lo, ele é capaz de nos livrar dessa fornalha. Agora, se ele não fizer, ele tem os motivos dele, nós não vamos adorar você por causa disso. O que importa é que o povo de Deus, esse que vive de maneira coerente e de maneira íntegra, ele sabe muito bem que pode esperar algo desse Deus. Quer dizer, esse é um Deus vivo, o Deus Criador, o Deus Redentor. Ora, se isso é de fato verdade, então ele tem completo domínio sobre a história. Então viver de maneira íntegra é uma forma sadia de viver. Porque a partir do momento que eu decido viver de maneira íntegra, eu posso esperar que o desvelador da história, Deus, o Criador, ele sabe o que faz. Sabe aonde estamos indo. E as coisas não vão dar errado. Se as coisas vão dar errado é porque tinha que ser assim. Mas eu já me asseguro de viver da maneira como ele espera me encontrar. Então foi assim a postura deles. Agora isso evoluiu para a fornalha. Ora, o que acontece dentro da fornalha? Bem, o capítulo deveria acabar aqui, porque não tem mais o que acontecer. Se os soldados, os guerreiros foram mortos sem estar lá dentro, eles então morreriam, evidente. Mas não é isso que acontece. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, porém, eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Agora imagina que visão bizarra é essa. Uma visão talvez mais grotesca do que a própria estátua que ele sonhou. E eles nada sofrem. O 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Agora, curioso essa constatação do rei, porque o filho do Deus era ele. Ele que é o filho dos deuses. Aí ele, da própria boca, diz, olha, não, na verdade eu estou vendo um filho dos deuses de verdade. Ele se parece. Não que eu já tenha visto um, mas ele é bem diferente de tudo que eu já vi até então. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha, esse rei é pragmático ao extremo. Agora ele já está cultuando o Deus que um tempo atrás ele estava desafiando. Saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governantes, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Isso é curioso, porque a gente numa fogueira fica com cheiro de fumaça, eles nem dentro da fogueira não tiveram cheiro nenhum. Então Nabucodonosor falou e disse, bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É cômico ver ele toda hora reconhecendo. Todo final de capítulo esse rei patético reconhece que Deus de Israel, o Deus desses homens, ele é verdadeiro, ele existe e age e está com eles. Então diz, o Abednego que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus senão seu Deus. Por isso eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja decepado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego
prosperarem na província da Babilônia. O mesmo desfecho. Só que ele é ridículo, ou seja, ele ainda propõe mais morte. Só que agora de quem, de alguma forma, falar contra esse Deus. Agora, curioso é que a gente sabe que as leis antigamente não podiam ser mudadas, porque o rei carimbou, acabou. Só que a gente vai ver que todas as leis que ele faz com relação ao Deus de Israel, de alguma forma, ele quebra. Ele finge que não existe. Agora é curioso a seriedade que ele toma certas leis e a banalidade que ele toma outras. Isso é comum, mas é curioso, porque a gente conhece outras histórias da Bíblia que os reis, inclusive no próprio livro de Daniel, que os reis sofrem, choram, não dormem à noite, porque não podem mudar decretos reais. Mas quando decreta sobre essa religião, judeus, o Deus de Israel, ele é simplesmente banalizado. E não existe drama nenhum. Simplesmente não é obedecido e pronto, acabou. Enfim, mas a história termina dessa maneira. Na fornalha, os 3, e de repente aparece mais um. E eles começam a andar lá. E a cena começa a ser uma afronta ao rei, porque ele havia esquentado a fornalha até um tipo de perfeição de fornalhas, 7 vezes. Era a fornalha melhor, era com maior calor, cumpria melhor a função que era matar pessoas. Mas essa fornalha estava servindo como um jardim de passeio. E haviam 4 homens ali. E aí o rei atribui esse quarto como um anjo enviado por Deus. Mas eu me arrisco a dizer que não era um anjo. Deus não daria oportunidade para um anjo de experimentar tal coisa. Eu creio que talvez seja o próprio Deus e a sua insistência de acompanhar o seu povo. Quando a gente vai no Evangelho, Jesus, na sua última palavra, na verdade é uma promessa. Eis que estou convosco todos os séculos até o fim. Ele não veio para ir embora, ele veio para ficar. Deus não gosta de abandonar o seu povo. Deus não gosta de simplesmente deixar o seu povo com algum reforço. Ele gosta de estar aqui com a gente. E isso é a vindicação dele. É um Deus que supera e domina a morte em todas as suas esferas. Agora, dessa história, a gente encontra uma verdade profunda que o povo judeu celebrou, uma verdade profunda que levou esse povo muitas vezes à guerra, que levou esse povo muitas vezes a ter esperança em momentos que não fazia mais sentido a tê-la. A verdade de que a nossa integridade, ela sempre vai encontrar a vindicação divina. E vai encontrá-la da maneira mais misericordiosa e graciosa possível, com a própria presença dele. Isso eu quero dizer, o que eu quero dizer é que as fornalhas, elas não são só assim. Existem muitas fornalhas, inclusive que nós vivemos, inclusive que a igreja vive hoje em dia. Eu tenho absoluta certeza que nossos irmãos, que são hoje mortos como nunca, martirizados por professarem a fé em Cristo, brutalmente mortos, eles têm uma companhia. Eles não estão sozinhos. E eu tenho certeza também que aquele irmão que luta pelaquela causa perdida, que é motivo de piada, e ninguém encontra a menor perspectiva naquilo que ele faz, ele não assina seus papéis, ele não mexe com toda a burocracia, ele não luta em prol daquilo à toa ou sozinho. Tem alguém com ele. Tem alguém vindicando ele. E eu também tenho absoluta certeza que aquele irmão que luta com a terrível memória de algo que aconteceu na sua infância, que jamais deveria acontecer com qualquer criança que seja, absoluta certeza que ele enfrenta esses dias terríveis, não enfrenta sozinho. Tem alguém com ele. Eu também tenho absoluta certeza que aquele que decide lidar com alguém cruel de maneira cristã, alguém que precisa dele, alguém que não tem saída, mas que é cruel, ele decide acolher, decide receber, decide ajudar essa pessoa,
mesmo sabendo que vai encontrar violência, ele não está sozinho. Tem alguém com ele, cuidando dessa pessoa. Enfim, todas essas ações de profunda integridade, de profundo cristianismo, nós não estamos sozinhos. Agora, nós não percebemos que estamos sozinhos todas as vezes. Na verdade, em situações assim, o coração está pesado demais e a alma carregada demais para conseguir reconhecer a presença ali. E também em situações assim, a gente quer, como todo mundo, e faz sentido, que elas acabem logo. Mas elas não acabam logo. E por isso a gente acha que a vindicação divina, ela não aconteceu. Mas a verdade é que a vindicação divina, ela é uma experiência do povo de Deus. E ele sempre está ali. Ele sempre está ali do lado daquele que simplesmente quer levar a sua fé cristã de maneira simples. E ele começou agora, mas ele não conhece muito, ele não é muito maduro. Então ele vive tentando colocar o cristianismo, ele vive recebendo 1000 críticas e ele não consegue mais articular. E ele sempre sai com aquela frustração de achar, puxa vida, a minha fé é uma idiotice. Eu recebo críticas, eu não sei lidar, mas eu não quero largar ela. Ele não está sozinho. Ele não está tomando todas essas críticas, levando todas essas para casa, como alguém solitário, não. Tem alguém com ele. Tem alguém que está vindicando ele, que vai vindicá-lo, que um dia vai brilhar como uma luz e vai fazer tudo sentido. Então as pessoas não estão sozinhos, os cristãos não estão sozinhos. Deus ama muito os seus. Deus os ama tanto que Ele não os abandona. Tem um autor que diz que Deus faz sua tenda nas trevas. Ele faz as suas tendas nas fornalhas. Ninguém anda numa fornalha sozinho. Só que não é sempre que a gente sai de uma fornalha nem cheirando fumaça. A maior parte das experiências humanas são fornalhas que tiram um pedaço da gente. Mas isso não significa dizer que ele não está vindicando. E eu digo mais. A vindicação dele prometida, suprema, é a vitória da morte na ressurreição. Isso vai acontecer com todos. Aí naquele momento, aí sim, as coisas serão colocadas no seu devido lugar. A presença dele será reconhecida por um coração que é transformado, que é glorificado, para poder suportar a presença dele. Porque o nosso coração cansado, dolorido, não nos faz enxergá-lo. Não nos dá a condição de poder reconhecer, olha, tem alguém andando comigo aqui nessas trevas. É mais um dia e é a mesma coisa. É mais um dia e é o mesmo problema. Mas ele ainda está aqui. E não vai me deixar. E esse reconhecimento ele virá pleno sobre todos nós na ressurreição. Mas Deus ainda vindica o seu povo diariamente, em nossas experiências, em nossa vida. E por isso a integridade vale a pena. E por que eu digo integridade? O que é isso? É uma série de coisas morais? Não. É ser coerente com a sua crença. É viver de acordo com aquilo que você professa, de coração e alma. Porque se você vive assim, você tem garantia de que essas dificuldades que você escolheu enfrentar a partir de uma perspectiva, de uma maneira cristã, elas serão vindicadas. Porque se você resolve entrar num relacionamento de conflito e agir de maneira cristã, de maneira íntegra, priorizando o perdão, é óbvio que você vai receber em troca uma dor muito grande, mas também você vai ter a vindicação divina. Se você escolhe entrar por uma profissão de uma maneira cristã, é óbvio que você vai ter os desafios comuns dela, mas vai ter a presença divina ali. Porque é assim que você escolheu viver, de maneira íntegra, coerente com a fé. E aí você encara as dificuldades, encara a memória, encara o futuro, encara a ansiedade, encara a doença da maneira cristã. E isso é a certeza da vindicação. É a certeza de que a ressurreição faz os seus frutos hoje e resultará num grande dia no futuro. E foi isso que eles fizeram.
na certeza de que Deus era plenamente capaz de lidar com aquela situação deles, que eles resolveram encarar de uma maneira coerente com a fé deles, porque não foram todos os judeus que encararam assim. E também não foram todos os judeus que não prostraram diante daquela imagem que receberam o mesmo. Isso acontece. Não é todo mundo que vive da maneira íntegra a fé que sofre as mesmas augúrias da vida. Essa turma não foi selecionada, eles não tinham bons olhos daqueles homens daquela época, mas outro grupo que não prostrou, outros judeus que certamente não adoravam, incluindo Daniel, não sofreram nada, simplesmente o rei nem tomou conhecimento disso. Isso acontece. Mas de qualquer forma, essa vida íntegra que eles assumiram diante daquela situação, uma nova estátua, levou a eles a certeza da vindicação. E é uma certeza de cunho pastoral. A gente faz nossos cálculos e tenta viver a nossa vida com a raridade dos desejos que ainda conseguimos ter e alcançar e viver, porque a vida, na maior parte das vezes, é frustração. Só que aqueles que decidem viver a frustração a partir da verdade divina, do Evangelho, eles têm aquela esperança, a verdadeira, que gera a verdadeira alegria, de que nada é capaz de tirar a vindicação divina. Agora, a vindicação não é uma explicação, é uma resposta. Não é uma explicação da situação. Não é uma resolução plena de a gente entender o porquê, a gente entender para quê. Não, é uma resposta àquilo. É uma vitória àquilo. Então, sempre quando nós vivemos algo, da maioria das vezes não teremos a menor justificativa do porquê daquilo, mas nós teremos uma resposta àquilo, uma vitória àquilo, seja na história, seja fora da história, na ressurreição. Nós sempre teremos da parte de Deus uma vitória àquela situação, porque nós encaramos ela de maneira íntegra, de maneira judaica ou de maneira cristã. Foi o que eles fizeram. Olha, existem várias possibilidades de encarar esse rei e sua insistência por adoração. Nós escolhemos encarar essa situação de maneira judaica, de maneira íntegra a esse Deus que nós cremos. Os outros não. Tiveram seu benefício, não morreram. Mas nós também temos o nosso, independente do custo que for. Temos a vindicação divina e ela sempre estará presente. A vindicação divina, ela é a presença de Deus absoluta em nossas vidas, nos acompanhando, com a plena certeza, a absoluta convicção de que Ele vai lidar com cada coisa que nós assumimos de maneira cristã. Que Ele vai resolver, porque é sempre Ele que resolve. É sempre Ele que vai na cruz, é sempre Ele que vence a morte. Nós só participamos, nós só entramos na cena. Só que nós entramos de maneira cristã. Porque nós decidimos, era a melhor possibilidade de vida. Vou entrar nesse teatro de maneira cristã. Mas no final das contas é Ele que sempre resolve. Então a gente entra de maneira cristã esperando essa resolução divina e ela sempre chega. Graças a Deus que em algumas situações nós percebemos isso claramente. Isso dá uma esperança muito grande. Agora, mesmo sem essa percepção clara, nós temos uma certeza, por causa da cruz e da ressurreição, que Ele vai estar do nosso lado. Mesmo naquele dia, mesmo naquela situação, mesmo nela. Mesmo naquela repetida, que não vai para frente, que não tem um passo significativo, mesmo nessa, Ele está sempre ao lado do seu povo. Ele ama de maneira visceral. Ele ama de maneira apaixonada. Ele não deixa o seu povo só. Fala, mas isso é ingênuo, bobeira, isso não é verdade. Na vida real isso não acontece assim. Não, isso acontece assim. A prova da vindicação dele, para aqueles que não conseguem percebê-lo nas situações, para aqueles que não conseguem percebê-los na dor profunda, isso eu falo, quase todos nós, basta olhar para a cruz. Ele sempre deixa a cruz clara. Olha, eu estou do seu lado, porque eu estive na cruz.
Eu estou nessa fornalha. Eu estou pegando a sua mão. Eu estou andando aqui. Você está até se queimando, mas eu estou aqui, porque eu estive naquela cruz. E eu estarei aqui para poder lidar com a situação de maneira definitiva um dia. Então espere e escolha viver de maneira íntegra. Não é porque não me reconhece aqui que vale a pena arriscar viver sem a minha mão. Não é porque você não me percebe ou não está me enxergando aqui que vale a pena escolher passar por aquela fornalha que você conhece bem de maneira não cristã. Ou fugir daquela fornalha que você saberia que não iria lidar com ela se não fosse de maneira cristã. Não fuja dela. Não ache que estando fora dela será a melhor opção. Porque eu estarei lá te esperando. Mas para lá só vai quem vive de maneira íntegra. Para aquela fornalha não vai pessoas que não escolheram a possibilidade cristã. Agora, é melhor lá que a minha tenda está do que com aquela cultura do rei, que muitos e muitos se adaptaram a ela. Vivem aquela idiotice, aquela grande estranheza, aquela coisa ridícula que o rei propôs. Mas eu estou lá na fornalha esperando você. Se decidir viver de maneira cristã, eu estarei lá, porque certamente é para lá que você vai. Porque certamente aquele relacionamento vai te levar para lá. Aquele perdão vai te levar para lá. Aquela recusa em fazer certa coisa incoerente vai te levar para lá. Mas lá eu estarei. Então vem. Eu vindico o meu povo e vou vindicar no futuro de maneira plena. Então a mensagem do capítulo 3 é, olha, a vindicação divina é real. E vale a pena fazer a opção por viver de maneira íntegra. Não só porque desvenda mistérios, como a gente viu no capítulo 1 e 2, porque dá condição de viver a vida com a melhor e maior verdade, que é o Evangelho de Cristo, e esse Evangelho dá condição de resolver todos os mistérios, mas também de enfrentar as fornalhas, que são inevitáveis na vida de todos. Então viver de maneira íntegra é ter essa certeza de resolver mistérios e de poder passar pelas fornalhas com a presença divina. A gente vai ver nos próximos capítulos que essa vida de piedade associada à mão de Deus ajuda a gente a encarar outras situações. Mas por enquanto são essas. E a de hoje, a terrível fornalha que nós somos levados a ela por sermos cristãos, nós temos sempre a tenda divina. Amém?